Quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, no grupo A, grupo do atual campeão Flamengo, que nesta quarta rodada empatou em 1-1 com o Nublense, no Chile. O Flamengo saiu na frente no primeiro tempo com o Gabigol, mais uma partida que o Flamengo jogou bem mal, né? Não sei se foi pior do que o jogo com o Corinthians. O Flamengo jogou muito mal contra o Corinthians e saiu vitorioso vencendo por 1-0, né? O gol do Léo Pereira no final. Dessa vez eles conseguem fazer o gol ali no primeiro tempo com o Gabigol, uma bela finalização ali na entrada da área. Pegou como um matador mesmo e se torna agora o artilheiro, o maior artilheiro brasileiro isolado na Libertadores, 31 gols, né? Já tinha se tornado agora, né? Chegou aos 31, ele já tinha ultrapassado o Luizão quando chegou aos 30, o Luizão é o segundo com 29 e o Gabigol está entre os 5 maiores artilheiros da história da Libertadores. E é possível que ele se torne maior, né? Ele ainda tem ali seus 26, 27 anos de idade, tem muito tempo para jogar ainda, o maior artilheiro tem 50 ou 60 gols, não está tão longe e o Flamengo sempre disputa, então é possível que ele se torne o maior artilheiro daqui a um tempo, né? Ele que tem uma história sensacional com a Libertadores, né? As 2 finais que ele jogou, as 3 finais na verdade, né? Ele marcou gol em todas e em 2 ele foi campeão, né? E tudo isso em 4 anos. Bom, o Flamengo então deixou escapar o empate no final, time um pouco diferente nessa partida, né? Felipe Luiz voltando a jogar como titular, Davi Luiz como titular, o Vidal, né, que o torcedor não aguenta ver em campo, e o Vidal estava lá jogando no seu país, né, o Nublense, no Chile. E muita gente que não torce pro Nublense foi assistir o jogo. Será que foi para ver o Vidal? Para ver o Vidal só por ver mesmo, né? Porque jogar ele não tá jogando nada. O Gerson também não tá jogando tão bem, mas deu uma melhorada em relação ao começo do ano e participa da jogada do gol do Gabigol. E o Flamengo tava com um time um pouco lento nessa partida, né? E deixa escapar o empate ali no finalzinho. A vitória estava na mão, igual no jogo contra o Racing também, mais uma vitória que poderia sair fora de casa. E no fim sai o empate, né? Pelo menos não perdeu, mas um grupo que era considerado muito fácil, né? Com Nublense e Alcas, 2 times estreantes na Libertadores, o Flamengo tá complicando aí de zoeira, né? Só para deixar o grupo emocionante. Enquanto isso, o Racing venceu o Alcas lá no Equador, coisa que o Flamengo não conseguiu fazer. 2-1 para o Racing. E o líder do grupo é o time argentino, 10 pontos, o Flamengo tem 5, o Nublense 4 e o Alcas 3. Então o Racing consegue aí praticamente encaminhar sua classificação. Na próxima rodada, um empate já é excelente para o time argentino. E na próxima rodada, o Racing enfrenta justamente o Flamengo no Maracanã, né? O Flamengo deveria vencer esse jogo e é um dos jogos mais difíceis, né? Lá na Argentina não conseguiu vencer, pelo menos não perdeu, mas agora no Maracanã o ideal seria sair com a vitória, né? No grupo B, o Internacional está ali na liderança, venceu nessa rodada o Metropolitanos fora de casa por 2-1. Os 2 jogos do grupo foram 2-1. O Inter venceu o Metropolitanos na casa do Metropolitanos. Luiz Adriano fez um gol, ele que está bem mal, né, nessa volta dele ao Internacional, não está jogando bem. O time do Inter não está bem, né? O Mano Menezes, muita gente achava, inclusive eu, que ele seria demitido após o Grenal, perdeu de 3-1. Se manteve no cargo até aqui e consegue uma vitória na Libertadores, o que pode dar tranquilidade para ele. Vamos ver a sequência no Campeonato Brasileiro, não são jogos fáceis, né? Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro até aqui. Mas na Libertadores a situação é um pouco mais tranquila, liderando o grupo, embora não esteja tão isolado, né? É um ponto de diferença para o segundo colocado. O Independiente Medellín ganhou de 2-1 do Nacional do Uruguai, e a situação do grupo fica: o Internacional com 8 pontos, o Independiente Medellín e o Nacional com 7. O Metropolitano, desse aí, café com leite, né? É o saco de pancadas do grupo. Segue na última posição, perdeu todos os jogos até aqui e deve sair perdendo todos. Acho que o Inter, inclusive, né, nos 2 jogos, tanto aqui no Beira-Rio quanto lá, né, poderia ter feito muito mais gols. Aqui foi 1-0 só, né? E só fez 2 fora de casa. E com a diferença de 1 gol, né? Mesma coisa. Ganhou por 1 gol de diferença. No grupo C, grupo do Palmeiras, esse sim, um grupo também considerado fácil. O Bolívar está muito bem, né? Ganhou do Palmeiras no primeiro jogo, mas o Palmeiras reserva naquela época, pensando na final do Paulistão, que eles haviam perdido o primeiro jogo por 2-1 para o Água Santa, poupou o time inteiro, o Abel Ferreira, e perderam lá na altitude para o Bolívar por 3-1.
Agora o Palmeiras está dando show, né? Ganhou do Barcelona de Guayaquil, ganhou do Cerro Porteño nos dois jogos, né? No Morumbi, foi o jogo no na primeira fase, não foi no Allianz. E agora o jogo com o Barcelona também foi fora de casa, né? Jogando fora de casa lá no Paraguai contra o Cerro Porteño, 3-0, jogo fácil, poderia ter sido até mais de 3-0. O Rony jogou muito, duas assistências para o Arthur, que esse parece que estava jogando no Palmeiras há muito tempo, né? Ele até foi jogador do Palmeiras antes, mas foi emprestado para o Bahia, depois comprado em definitivo pelo Bragantino, e o Palmeiras agora recomprou ele do Bragantino e está jogando muito. O Rony também fazia tempo que não marcava gol, mas fez uma partidaça, duas assistências, um gol, gol com assistência do zagueiro Luan, esse aí que entregou dois mundiais, mas está jogando bem. E o Gustavo Gomes jogando com a máscara, né? O Murilo tá machucado, quebrou o braço, tá se recuperando. E é outro zagueiraço. Então o elenco do Palmeiras é muito bom. O Abel Ferreira faz um grande trabalho. Surgiu nessa semana a possibilidade dele se transferir, né? E ser o novo treinador do Paris Saint-Germain, mas é só interesse, não tem negociação em andamento. E parece até que o nome dele é mais para ofuscar uma negociação com o José Mourinho, que treina a Roma e tem final para disputar. Pelo visto, o Abel vai ficar no Palmeiras por mais um tempo, né? Tem contrato até 2025, né? Então, não há a menor chance dele sair, né? Não por vontade do Palmeiras nem do palmeirense, claro. O outro jogo do grupo foi 1-0 para o Bolívar no Barcelona de Guayaquil. Bolívar e Palmeiras têm 9 pontos cada um, 3 vitórias e uma derrota para cada. O Barcelona de Guayaquil e o Cerro Porteño têm 3 pontos. No grupo D, o grupo do Fluminense, o Fluminense que estava 100% até que na Libertadores, era o único time 100%, com 100% de aproveitamento na Libertadores, sofreu sua primeira derrota, perdeu de 1-0 para o The Strongest na Bolívia. Jogo com altitude, né? O Fluminense indo por cima sem seu time completo, sem Germancano, sem Marcelo, sem Paulo Henrique Ganso. O Diniz meio que falou, dane-se, né? Vai ser difícil jogar lá, vai ser difícil vencer, eu vou jogar um time misto aqui. E se não fosse o Fábio, eram uns 4, 5 para o The Strongest. E ele disse na coletiva pós-jogo, né, que é praticamente um crime jogar na altitude porque é outro esporte. Isso é um fato, mas os desfalques também pesaram muito para o Fluminense, claro. E nos últimos 3 jogos o Fluminense não jogou bem, é verdade, né? Inclusive na vitória contra o Cuiabá, aí teve um empate com o Flamengo que poderia ter perdido, né? O Flamengo bateu na trave e parou no Fábio. E a derrota para o Botafogo no fim de semana no Brasileirão. Mais uma vez o Fluminense não jogou bem, tem o fator altitude, tem o fator desfalques, como eu falei. Acho que ainda é um time que tem muita chance de ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, principalmente nos mata-matas, né? O Campeonato Brasileiro é um pouco mais difícil, até porque tropeçou já algumas vezes, né? Perdeu 2 partidas, empatou com o Vasco, que é pior que perder os 2 jogos. Mas na Libertadores segue com uma grande campanha. Muita gente pede pro The Strongest lá. Não é só o Fluminense. É muito difícil jogar nessa altitude. E é o mesmo estádio, inclusive, que o Palmeiras perdeu pro Bolívar, né? Com o time reserva, o Fluminense não estava completamente reserva. Mas o meio campo e o ataque era reserva. Então, embora a defesa tenha sofrido muito, né? O Nino também não jogou, o Felipe Melo também não. O River Plate empatou fora de casa com o Sporting Cristal, perdia por 1-0, né, para o time do Thiago Nunes, buscou o empate. Ou foi ao contrário, agora eu posso estar confundindo. No fim das contas, 1-1, Miguel Borja desperdiçou um pênalti, o River teve a chance de vencer o jogo. Então o Fluminense segue tranquilo na liderança, o River está na última posição. O River e o Boca não estão botando medo em mais ninguém, né? Estão bem mal nessa campanha de Libertadores. O Fluminense ali com 9 pontos, The Strongest com 6, Sporting Cristal com 4, River Plate com 4. Tem chance de se classificar, claro que tem. Acho que irá se classificar. Mas uma briga boa aí com o Cristal, e jogar lá com o Strongest é difícil. Principalmente, né? Na altitude, como eu falei, jogar lá, né, na altitude. E o River perdeu lá. Não foi só o Fluminense, pra você ver. Na próxima rodada teremos River e Fluminense. Lembrando que o jogo aqui no Brasil, né, no Maracanã, foi 5-1 pro Fluminense. Agora no dia 7 a gente vai ter lá no Monumental de Nunes. Que é um caldeirão gigantesco agora, né, depois da reforma. É um absurdo.
Deixa eu tomar água aqui, cara. Aí dificulta. Grupo D, grupo do Corinthians. O Liverpool do Uruguai venceu por 1-0 ao Independente Del Valle em casa, lá no Uruguai, no Estádio Centenário. E esse resultado foi bom para o Corinthians porque mantém o timão vivo na Libertadores. O Corinthians empatou em 0-0 com o Argentinos Júnior fora de casa, num jogo horroroso que perdeu quem assistiu. Ainda bem que eu não assisti ao vivo. E melhores momentos não existiram nesse jogo, né? Melhores momentos é só o título do vídeo, podia colocar piores momentos. Se aqueles são os melhores momentos, você imagina os piores. Muito ruim o jogo. Corinthians, os times do Luxemburgo recentemente, né, não tem bons ataques. E o Corinthians está numa fase, né, com o Miguel Alberto muito mal. A melhor chance do Corinthians foi do zagueiro Murilo, ele perdeu. E o Paulinho se machucou mais uma vez, né? Vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora. E estava jogando bem, jogou bem contra o Flamengo, como primeiro volante. E agora está lesionado de novo. O Corinthians já tem o Renato Augusto no DM, parece que ele pode voltar aí na próxima semana. Talvez jogue contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians deve focar mais em escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O elenco no papel é um elenco bom, né, de nomes, né? Mas jogadores velhos e parece que não querem nada com nada. Entraram tudo aí no espírito do Luan. E a classificação do grupo tá aí. 8 pontos para o Argentino Júnior, 6 pontos para o Independente Del Valle, 4 para o Corinthians e 4 para o Liverpool do Uruguai. Esse é o grupo E, né? Se eu falei que era o grupo D, vocês me desculpem. No grupo F, grupo que não tem time brasileiro, o Monagas empatou em 1-1 com o Colo-Colo e o Deportivo Pereira venceu o Boca Juniors por 1-0. O Boca Juniors lidera o grupo, 7 pontos. Eu falei que ele estava mal igual o River Plate, né? Mas não tanto assim, né? Mas o grupo dele é mais fácil. O grupo dele é mais fácil. Qualquer grupo que não tem brasileiro é mais fácil. 7 pontos para o Boca, 7 pontos para o Deportivo Pereira, surpreendendo. É outro time estreante, né, na Libertadores. Colo-Colo tem 5 pontos e o Monagas 2. No grupo G, grupo que tem 2 brasileiros, o Atlético Paranaense liderando com 7 pontos. Esse é o grupo da morte. 7 pontos para o Furacão, 6 pontos para o Galo, 6 pontos para o Libertad e 4 pontos para o Alianza Lima do Peru. O Galo jogou com o Atlético Paranaense no Mineirão, venceu por 2-1 naquele gramado horroroso do Mineirão, que o Pablo reclamou bastante, inclusive, disse que o Mineirão devia colocar um gramado sintético. E o Galo venceu com 2 gols do Paulinho. O Furacão saiu na frente com o gol do Alex Santana, né, numa falha bizonha do goleiro Everson. E aí o Paulinho faz 2 gols, ele é o artilheiro isolado dessa Libertadores, faz uma grande temporada, a maior temporada goleadora dele, né? Tem mais gols aí nesse ano do que ele teve lá nos 6 anos dele de Bayer Leverkusen. São 13 gols na temporada. Nesses anos todos lá na Europa, na Alemanha, ele fez 9 gols. E antes disso no Vasco ele tinha 7. Então é a grande temporada do Paulinho. E está sendo decisivo na Libertadores. Coisa que o Hulk na Libertadores não consegue ser, né? Ele não jogou mal, ele criou boas oportunidades. Mas quando o assunto é gol na Libertadores, o Hulk, principalmente se for pênalti, né, não vai bem. O Libertad venceu por 2-1 o Alianza Lima. No Peru, o Libertad foi fora de casa e ganhou. E a classificação do grupo eu já passei, tá tudo embolado. 7 pontos para o Furacão. Galo e Libertad com 6 pontos. E o Alianza Lima com 4. No grupo H, o Atlético Nacional lidera com 10 pontos. O Atlético Nacional que é treinado pelo Paulo Autuori. Paulo Autuori, que treinou vários times aqui no Brasil, né? Foi campeão com o São Paulo, eu acho, da Libertadores. O último trabalho dele no Brasil, acho que foi no Botafogo. Como técnico foi no Botafogo, né? Agora como diretor, se eu não me engano, ele tem uma passagem no Atlético Paranaense. Tá lá treinando o Atlético Nacional e é o primeiro time classificado para o mata-mata. Se classificou na 4ª rodada. 1-0 aí em cima do Melgar foi o resultado nessa 4ª rodada. E o Patronato perdeu em casa para o Olímpia do Paraguai. 10 pontos para o Atlético Nacional, já classificado. O Olímpia deve se classificar nessa próxima rodada. Patronato e Melgar, 3 pontos para o Patronato, 1 para o Melgar, 2 times horrorosos, né?
Um deles vai jogar a Sul-Americana. Paulinho, artilheiro da Libertadores com 7 gols. Lembrando que tem gols também pela pré-Libertadores. O Dorlan Pabon, do Atlético Nacional. O Cano, do Fluminense. O Pons, do Del Valle. Do Del Valle não, do Medellín, né? Dependendo de Medellín. O Beltrán aí, do River Plate. Bentancur, do Liverpool do Uruguai. Trivério, Roger Guedes e por aí vai, né? Hulk. E é isso. Você que está assistindo o corte da live no canal principal, se inscreva, deixa o like, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal de lives aí na descrição para assistir ao vivo essas lives, claro. Valeu!